6h25, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E os moradores do Bom Jesus, no Armando Mendes, não sabem mais o que fazer. É uma das ruas do bairro que nem um caminhão de lixo passa mais por lá, por conta da quantidade de buracos. Mesmo fazendo abaixo-assinado, nada acontece. A nossa equipe foi até lá e a situação é realmente impressionante. Rua Nova, Sítio Bom Jesus, bairro Armando Mendes. Essa aqui, ó, é a situação dos moradores aqui desse local. Buracos. E aí, nem o caminhão de lixo mais passa por aqui. Os moradores já fizeram abaixo-assinado, já pediram para a Prefeitura de Manaus passar por aqui e até agora nada. E os moradores agora pedem providências, porque não aguentam mais. Os buracos, olha, ficam em frente à casa dos moradores. Eles não conseguem botar carro na garagem, mal conseguem entrar nas suas casas. E aí a situação realmente começa a ficar bem complicada por aqui. Olha, até as motos têm dificuldades de passar por esse lugar. Os moradores estão realmente pedindo ajuda. Não tem um lugar na rua que não tenha buraco. A situação está bastante complicada e o lixo também começa a tomar conta, não é isso, Josmar? Isso mesmo, é bastante dificuldade aqui no Sítio Bom Jesus, na Rua Nova e também na Travessa Santa Luzia. Como, na verdade, o Sítio Bom Jesus, aqui do bairro do Armando Mendes, todo está numa situação bastante difícil a respeito do saneamento básico. E aqui nas minhas mãos eu tenho o último pedido da Associação de Moradores, que faz 3 meses, inclusive com mais de 600 assinaturas, né? O protocolo dia 12 do mês 4, a gente coletou quase 700 assinaturas e entregamos esse pedido para que fosse feito essas ruas aqui do Sítio Bom Jesus. E, infelizmente, a Associação de Moradores está cansada de reivindicar, de pedir a Seminf, a Prefeitura de Manaus, e nós não somos atendidos. E por isso nós estamos aqui mais uma vez reforçando, cobrando providências a respeito do Sítio Bom Jesus aqui na nossa comunidade. Olha a situação, eu vou pedir para o Tarcísio mostrar aqui. Olha a situação dessa rua. Caminhão de lixo não passa, como o Josimar acabou de falar. Se alguém realmente passar mal, precisar de um apoio aqui, uma emergência, o SAMU também não entra. Então, quer dizer, a situação realmente dos moradores está bastante complicada, né? Os moradores pagam o IPTU e aí não tem, né, os direitos aí garantidos. Como a própria imagem mostra, né, o descaso da atual administração, né, por parte do prefeito, a dificuldade que se encontra o acesso para o Sítio Bom Jesus através dessas ruas que não temos acessibilidade. Nos estão tirando o direito de ir e vir. Está complicado realmente. Emilene, que é vice-presidente, né, da associação aqui dos moradores do Armando Mendes, já pediram, já reivindicaram e até agora nada. Até agora nada. Eu, enquanto conselheira local de saúde, peço esse clamor que venham asfaltar essa rua, porque a questão do SAMU aqui para a entrada é difícil e a questão da coleta do lixo, que também é muito gritante na nossa comunidade e assim aglomera várias outras doenças. Então, como conselheira de saúde também, eu busco a melhoria daqui da comunidade, principalmente com asfalto, para ter a acessibilidade de vir o carro de lixo, para vir um SAMU aqui na nossa comunidade. A gente pode inclusive mostrar aqui, ó, o lixo se acumulando, né? A gente percebe que os bichinhos já voando aqui em cima do lixo. A situação de vocês está complicada. Complicada. E isso já é a 5ª vez que nós chamamos reportagem aqui. Já estamos famosos aqui, esse pedaço. Mas não vem. É lixo, é acidente. Acho que está com uns 15 anos ou mais que nós não temos serviço nosso aqui garantido. Máquina nenhuma? Máquina nenhuma. Eles dizem que estão fazendo o Armando Mendes, mas o Armando Mendes para eles só é aí está com o meio. Aqui não é Armando Mendes. Para eles não existe. Realmente a situação está bastante complicada. O Sítio Bom Jesus a gente pega logo depois, inclusive, da feira do Armando Mendes, entrando à direita. Ou seja, é muito perto realmente da pista principal. Fica então o apelo dos moradores, né? Para ver se a Prefeitura de Manaus passa realmente por aqui e dá um jeito nisso aqui, ó. Porque realmente, desse jeito, não dá para continuar, né?
Situação bem difícil, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que já estão trabalhando em um mutirão de obras para o bairro Bom Jesus, onde a Rua Nova será contemplada com os serviços necessários. Mas não se comprometeu, não se comprometeu com um prazo, né? Disse em quanto tempo isso deve acontecer, se vai ser agora ou se não vai, né? A gente está no verão amazônico. Se não for dessa vez, daqui a pouco tem a desculpa de que começou o período das chuvas, aí não acontece mais nada. A gente espera, de fato, que a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, possa ir até o local e resolver essa situação, porque não dá nem para chamar Rua Nova de rua, né? Até um paradoxo chamar de Rua Nova um local desse jeito. E atenção, concurseiros, a UFAM está com 2 concursos abertos para o preenchimento de vagas de técnico administrativo. Quem estiver interessado ainda tem alguns dias para fazer a inscrição. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer as informações para a gente sobre essa oportunidade. Oi, Fred, muito bom dia para você. Por que 2 concursos? A quem cada um deles se destina? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Pois é, são 2 concursos. Tem para nível médio, são 18 vagas, o salário pode chegar a R$ 2.500. E aí, principalmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de formação técnica ali junto ao médio, existem vagas disponíveis para a área técnico de laboratório, área físico e química, técnico em enfermagem, técnico em eletromecânica, além de técnico em agropecuária, além de outras vagas que a gente vai já dar um site para você ver lá quais são todas essas que estão disponíveis. A taxa de inscrição para essas vagas é de R$ 75,00. Agora, para nível superior, são 25 vagas e os salários podem chegar a R$ 4.200. Aí tem vaga para arquivista, fisioterapeuta, programador visual, contador e a taxa de inscrição é de R$ 95,00. As provas serão realizadas tanto aqui em Manaus quanto também em Coari, Humaitá, Parintins e Itacoatiara. As pessoas podem fazer a inscrição até às 5 horas da tarde do dia 21 de agosto pelo site psconcursos.fan.edu.br. Então, se você acessar o site, você vai ter todas as informações disponíveis para concorrer a estas vagas disponíveis por meio deste concurso. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a greve dos caminhoneiros causou o aumento do valor de diversos alimentos em todo o Brasil. Mas agora, alguns produtos da cesta básica aqui em Manaus já sofreram queda nos preços, ainda bem, né? A diminuição gira em torno de 3% e já é uma pequena ajuda para quem depende, principalmente, do salário mínimo. Manaus é a 7ª das 20 capitais que apresentaram queda de preço nos valores da cesta básica no país, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Produtos como banana, tomate, açúcar, feijão, farinha, óleo de soja, manteiga e café sofreram redução de valor entre 2% e 9%. Para o consumidor, a baixa representa um percentual imperceptível. Não baixou nada, não teve queda nenhuma. Se teve, não deu para perceber. Seu Luiz identificou a queda dos preços, mas ele é acostumado a anotar os valores dos produtos e comparar diferença em centavos. Após a greve, ficou mais fácil perceber que houve uma redução de alguns percentuais em cima da cesta básica, que na realidade termina colaborando no término dos valores que você gasta mensalmente, né, de alimentação, mas é extremamente importante você fazer esse tipo de controle, porque esses valores que não são perceptíveis, se você não tiver controle, afeta num valor final, no final do mês, no montante de compras que você efetua. Em Manaus, o custo da cesta básica compromete 40% do salário mínimo, quase 2 percentuais a menos do que a média nacional. Mas, segundo economistas, ainda é um desafio para o assalariado conseguir administrar as demais contas com apenas 60% desse valor atual. Se a família, se o familiar, ele não souber administrar esse recurso, sem sombra de dúvida,
os 60% que restam é um valor muito pequeno, então ele não vai conseguir suprir todas as necessidades de saúde, de transporte, de lazer, de educação. Uma determinação constitucional orienta que o salário mínimo seja suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele. Em um grupo familiar com 4 pessoas, por exemplo, o montante mensal deveria ultrapassar os R$ 3.500. É fundamental que o pai de família, a mãe de família, que o brasileiro, que ele saiba ter um planejamento doméstico e que ele saiba colocar na ponta do lápis todos os gastos. Para a economista, os dados apenas comprovam que os preços dos produtos da cesta básica não diminuíram, mas normalizaram, já que recentemente o país sofreu uma alta abusiva em cima do valor desses alimentos devido à greve dos caminhoneiros, que deixou milhares de comerciantes sem receber carga. Após termos passado uns meses difíceis, que a gente passou pela greve dos caminhoneiros, ou seja, os valores acabaram disparando de alguns produtos, houve escassez de produtos, então isso tudo acaba impactando, sem sombra de dúvida, no valor dos itens que compõem essa cesta básica. Então, passado esse período, a gente se encontra aí num processo de normalização de toda essa cadeia rodoviária, né? E aí os produtos voltam às prateleiras sem sofrerem essas grandes alterações nos preços, ou seja, com os valores reais e os valores que devem ser precificados. E você deve se lembrar da época em que ter uma conexão à internet era algo extremamente difícil. Só que esse tempo já passou para grande parte dos brasileiros. Hoje, quase metade da população utiliza apenas o celular para acessar a internet. Um meio simples, barato e que está sempre ao alcance das nossas mãos. No Amazonas, 64,8% dos domicílios possuem acesso à internet e o meio mais usado para navegar é através do smartphone. Conectar a internet exclusivamente através do celular se tornou a forma mais comum de acessar a web no Brasil. Até ano passado, quase metade dos lares brasileiros dependiam apenas de um smartphone para ter acesso à rede. O fator socioeconômico foi uma das principais causas que levou milhares de usuários do mundo virtual a pensar no celular como único meio de navegação na web. Mário foi um dos que cancelou o pacote de internet residencial e, para reduzir gastos, contratou o serviço de dados móveis de 2 operadoras. Enquanto uma serve para realizar ligações, a outra é só usada para acessar a rede. O meu plano de internet estava saindo por baixo de R$120, 125 mais ou menos, né? Aí eu optei para deixar o plano, né, voltar para os dados móveis. E hoje eu pago numa operadora, eu pago R$36, que é o plano controle, que é um número fixo que eu tenho muito antigo, e favoreci a internet de outra operadora que é muito melhor e pago R$10 por semana, que me favorece melhor do que a outra. O pacote de internet residencial é a opção mais indicada para quem precisa dividir alguns megas com outras pessoas, como orienta esse analista de suporte técnico. Compensa bem mais quando a pessoa tem uma família maior, pessoas que fiquem mais em casa que vão poder usufruir disso, né? Porque mesmo que a família seja maior, mas não fique gente em casa, ainda assim não vale muito a pena. Agora, quando a gente tem uma família maior e essas pessoas passam o dia em casa, aí sim vale mais a pena ter uma internet paga. E claro, a alternativa mais em conta é individual. Seja pré-pago, plano controle ou pós-pago, é necessário que o consumidor avalie sua necessidade e calcule a quantidade média de gigabytes que precisa. E assim, encontrar um pacote de internet de dados móveis que cabe no seu bolso. Para aqueles usuários que utilizam apenas o smartphone como ferramenta de navegação, o ideal é que pense em um plano mensal de até 20 gigas. 20 gigas com certeza abrange a vida dessa pessoa da manhã até a noite, ela usando para pesquisas e redes sociais, que a gente vem usando muito, todo mundo usa rede social hoje em dia, então dá para usar tanto de um lado quanto do outro. E vai gastar quanto? Assim, um bom plano entre R$80 e R$100.
E o Minuto Tecnologia de hoje vem com dicas especiais para surpreender na escolha do presente para o seu pai. Dia dos Pais InfoStore, o melhor mix de presentes para o melhor tipo de pai, o seu. Quer trocar o celular do seu pai? Na InfoStore você tem o Troca Fone Plus. Funciona assim: o seu smartphone usado de qualquer marca vale desconto mais bônus na compra de um Samsung Galaxy A8. Aproveite essa oportunidade na Troca Fone Plus para deixar o seu paizão de celular novo. E para ele assistir aos jogos, filmes, vídeos e séries, tem uma oferta incrível. A TV Smart Sony 48 polegadas Full HD Wi-Fi, que está com um precinho especial, 10 vezes de R$ 226,90. Esta e outras dicas para o presente do seu pai você encontra em uma das 11 lojas da InfoStore. Dia dos Pais é na InfoStore. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Cleiton Pascarelli. Ele está ao vivo lá na 93.1 e é para lá que a gente vai agora. Oi, Cleiton, muito bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre a fronteira da Venezuela. Vamos. Para quem não está acompanhando, houve uma decisão da Justiça Federal de Roraima que decidiu pelo fechamento da fronteira. Mas agora há uma nova decisão da ministra Rosa Weber que muda essa limitação definida pela Justiça de Roraima. Inclusive, a fronteira lá com a Venezuela está fechada pela Polícia Federal. Na verdade, ainda está fechada pela Polícia Federal por determinação do juiz da primeira vara federal lá de Roraima, o Girão Barreto. E isso depois de vários pedidos feitos pela governadora Sueli Campos, né, do estado de Roraima, para o próprio governo federal, de fechar ali a fronteira, de deportar aqueles que são envolvidos com crimes lá na Venezuela, enfim. Aí o juiz tomou essa decisão de mandar fechar a fronteira ontem de manhã. À noite, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu mandar reabrir a fronteira e está com essa questão toda aí, e isso é temporário, essa decisão da ministra Rosa Weber, até porque existe uma ação movida pela Advocacia Geral da União, que tramita no Supremo Tribunal Federal, pedindo que essa fronteira seja reaberta e que os venezuelanos sejam recebidos. O grande problema é que o estado de Roraima está num grande estado complicado com essa enxurrada de venezuelanos que estão chegando por lá. Mesmo recebendo recursos do governo federal, mesmo com o Exército trabalhando lá, com a operação que eles estão já há algum tempo, com 10 abrigos sendo atendidos, né, pelo Exército Brasileiro, a situação ainda está muito complicada. É o que eles chamam de Operação Acolhida lá no estado de Roraima. Tanto em Boa Vista quanto em Roraima, eles estão com 10 abrigos recebendo esses venezuelanos. Então está uma situação muito complicada, porque são mais de 4 mil venezuelanos que hoje estão dormindo na rodoviária, dormindo em paradas de ônibus, que lá em Boa Vista, a capital de Roraima, algumas são climatizadas. Eles aproveitaram, entraram nas paradas de ônibus para dormir, vivem nos semáforos pedindo, intimidando algumas pessoas. Situação muito complicada lá no estado de Roraima, Adriane. E aqui em Manaus a gente já sente, né, uma quantidade muito grande de venezuelanos ocupando as ruas como pedintes e também nos abrigos. Imagina só lá em Roraima, que já tem esses abrigos e ainda assim eles não são suficientes para receber todas essas pessoas. Quem não acompanha muito bem o que está acontecendo não entende por que tem tanto venezuelano aqui em Manaus e lá em Roraima. A situação é a seguinte: lá se vive uma crise social, uma crise econômica e política. Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem comida. Para você ter ideia, um salário mínimo na Venezuela, né, que o trabalhador vai receber ao fim de um mês de trabalho e dedicação é em torno de R$15. O quilo do frango custa também R$15. Então, eles realmente estão passando fome, é uma questão humanitária. E para tentar fugir dessa realidade da Venezuela, eles estão vindo para o Brasil e através de Roraima, que tem mais facilidade.
tudo isso se reflete num problema social e num problema agora também de saúde, né? Porque foi com a chegada deles aqui que o sarampo, que era uma doença erradicada, voltou a circular. Então, é preciso que haja, de fato, uma atenção. Não adianta vir uma decisão lá de Brasília e dizer, ó, abre a fronteira e não haver uma preocupação da Presidência da República, dos ministérios, em dar atenção a essas pessoas, dar suporte para Roraima, para o Amazonas, para que essas pessoas possam ter algum tipo de condição de permanência. Porque isso tudo cria um problema também até de violência, né? Porque alguém que está passando fome na rua tem uma tendência muito maior, se não conseguir uma doação, um abrigo, a furtar alguma coisa para comer, para dar de comer a um filho. Então, é muito importante que isso seja visto com atenção. Aí, por outro lado, já existem os nossos próprios problemas, né? A nossa quantidade de pessoas que vivem aí sem assistência básica necessária. Enfim, e sem trabalho. A gente está com 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e tem que abrir as portas para os venezuelanos, dar emprego a eles. Então, é uma situação muito delicada mesmo, que precisa ter mais atenção. A gente, no Norte, costuma ser o puxadinho, o quintal do país. Exato. Aí é como se aqui chegou a visita, arruma a parte lá da frente e deixa o Norte ali bagunçado. Não se tem a atenção que a gente precisa. E essa é uma questão muito séria que pode trazer consequências para o resto do país inteiro. Eu, inclusive, nesse fim de semana fiz um treinamento com várias pessoas lá de Boa Vista. E o povo em Boa Vista está muito preocupado com essa situação, inclusive muito injuriados, né, com as decisões que o governo federal, que a justiça no âmbito federal estão tomando aí com relação a eles. Eu, inclusive, cheguei a falar o seguinte, eu digo, se fosse a governadora lá de Roraima, faria o seguinte, fretaria um ônibus, pegaria os venezuelanos e diria, vou deixar lá em Brasília, leva para Brasília, deixa na frente lá da Praça dos Três Poderes, que está diante dos três poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Resolvam aí, já que vocês querem dar canetada dizendo que pode entrar, então coloca eles em algum lugar. Porque o grande problema é que eles estão levando uma série de dificuldades para o estado de Roraima. Semana passada, por exemplo, a informação que eu tenho é que eles foram tentar desrespeitar um médico dentro de uma unidade de saúde. A gente sabe que não pode entrar a família inteira dentro de uma sala de cirurgia, na verdade não pode entrar numa sala de cirurgia, e eles queriam entrar para acompanhar uma cirurgia lá no hospital de Roraima. Os médicos não deixaram, a equipe médica não deixou, a enfermeira não deixou, eles partiram para agressão, agrediram uma equipe médica por conta disso. Então é muito preocupante mesmo a situação que está se tornando o estado de Roraima. Certo, Cleiton, muito obrigada pela participação, um excelente dia para você e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado, Adriane, bom dia, até amanhã. Até lá. E já a gente volta para falar dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Vamos também mostrar os números dos casos de sarampo e malária, doenças que estão aumentando aqui no estado. Não sente só, não sai daí.